Então eu comecei com... Tá, peraí que eu me perdi aqui. Olá pessoal, voltamos com a análise do terceiro parágrafo da redação do João, desta vez o segundo da argumentação. Nós vamos ver qual foi a estratégia de construção que fizesse com que ele tivesse nota máxima também nessa estrutura. E vocês vão perceber o quão incrível foi o processo de construção do tópico frasal, da citação, da análise da citação em diálogo com o tema, a qualidade de elementos de coesão mobilizados ao longo do texto, bem como a retomada daquilo que ele havia apontado na tese e antes na contextualização do tema, que revela o projeto textual, avaliado na competência 3. E ele teve nota máxima em todos os critérios. Então vamos ver, João, como você fez para poder construir esse parágrafo. Eu iniciei com mais um conectivo, que é algo essencial na redação para manter ela toda fechada, coerente. Então eu iniciei o meu terceiro parágrafo com: somando-se a isso, tem-se a desigualdade social como outro fator que dificulta a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nesse meu primeiro período, eu utilizei uma estrutura chamada tópico frasal, na qual o Franco vai explicar melhor. Então eu utilizei o tópico frasal para quê? Para já demonstrar o que eu vou abordar ao longo do meu parágrafo, para demonstrar o que eu vou problematizar, o que eu vou explicar ao longo do parágrafo. Sim, a partir desse desenvolvimento, o candidato já pode inserir a citação, uma vez que no primeiro período do parágrafo ele apresentou o tópico, que justamente é isso. Seria o assunto que iria mobilizar toda a argumentação dele neste parágrafo. E esse assunto ele não pode ser inédito. Na verdade, é uma retomada do que ele já havia apontado lá na introdução. É chamado de tópico frasal justamente porque é o tópico que vai mobilizar toda a argumentação. Ele fecha o período, depois ele retoma a ideia com a citação de alguém, que no caso foi um filósofo, é um repertório de autoridade. Vamos ver de que forma ele consegue trazer esse especialista para o texto e depois de que forma ele consegue linkar com o tema. É uma estrutura muito importante. Partindo então para o segundo período, no qual eu iniciei com o tal, mais uma vez, para manter o parágrafo coeso e todo juntinho. Então eu comecei com: tal afirmação explica-se através da filosofia desenvolvida pelo francês Jean-Jacques Rousseau, o qual aponta a propriedade privada como a principal explicação para as disparidades econômicas e sociais existentes. Então eu inseri o meu repertório sociocultural já explicando para posteriormente eu utilizá-lo para fechar o meu parágrafo, para contextualizar ele com a minha problemática. Então, quando ele fala em relação a Rousseau, inserindo a ideia dele de propriedade privada, na verdade ele retoma um dos elementos que ele havia apontado lá na introdução como assunto, que é justamente ele falar sobre a questão da responsabilidade das empresas divulgadoras de conteúdos cinematográficos. E lembrando que no primeiro período ele já havia falado sobre a ideia de desigualdade social. Retomou também um tópico que está lá na antepenúltima linha da introdução, com problemas como a desigualdade social e a má distribuição das atividades produtivas. Mais uma vez, ele retoma os dois principais pontos da tese dele em mais um período de argumentação. Ele já havia feito isso no primeiro parágrafo de argumentação e fez no segundo parágrafo também. A retomada da tese constante demonstra o projeto de texto genial, que de fato ele teve, e a banca considerou isso. E aí depois ele fecha a ideia do Rousseau, e aí, claro, ele apresenta um elemento que retoma uma frase de retomada da ideia. É correto afirmar que tal quadro, e aí ele retoma o quadro apresentado no tópico e o quadro apresentado dentro da citação. Ele vai analisar esse período para nós percebermos como ele fez. Partindo então para o meu terceiro período, do qual eu iniciei com assim, que é um elemento de coesão que indica conclusão, justamente para demonstrar que eu estava fechando a minha ideia, fechando o meu segundo argumento, consequentemente o meu terceiro parágrafo da redação. Então eu disse: assim, é correto afirmar que tal quadro reflete até mesmo na aquisição de bilhetes para assistir a filmes, pois, tendo em vista a acumulação de capitais por pequenos grupos, os menos favorecidos, muitas vezes, não dispõem de um potencial aquisitivo que permita tais gastos. Vejam, pessoal, no vídeo anterior eu havia dito que o candidato deve ter dois repertórios de coesão interparágrafos e ele tem que ter, ao todo, 5 elementos de coesão intraparágrafos. Só nesse parágrafo, ele já apresentou no início dele um repertório inter, somando-se a isso,
que nesse caso, seria referente a além disso. Em outras palavras, além do argumento anterior, é necessário mobilizar outro conhecimento acerca da temática, né? Indica soma de argumentos, soma de tópicos. Esse é o inter. Depois ele fecha o período, abre um segundo período neste parágrafo e ele diz tal afirmação, elemento de coesão, intraparágrafo. Fechou o período, depois colocou um conectivo que indica a conclusão da ideia, o assim, que é sinônimo de então, em suma, mais um elemento intraparágrafo, ou seja, dentro dele. Só no início desses dois períodos, dentro do parágrafo, ele já tem dois conectivos. Fora aqueles que ele apresenta entre as orações, que também, ou entre elementos dentro da própria oração, como a conjunção e, né, econômicas e sociais existentes. Enfim, de fato, é um texto muito coeso. E isso fez com que ele tivesse a nota valorizada na competência 4, que indica justamente conectivos, elementos de coesão que servem para dar coerência às ideias, aos argumentos. E uma observação que eu faço, que no primeiro vídeo eu falei sobre a utilização do sinônimo nação verde e amarela para Brasil, pois eu sabia que iria utilizar o termo Brasil mais para frente, nos próximos parágrafos. E nesse parágrafo foi um dos parágrafos que eu utilizei. Já no primeiro período eu utilizei o Brasil e lá atrás eu já pensava que eu teria que utilizá-lo para frente. Então por isso que eu utilizei nação verde e amarela para poder usar o Brasil, para poder gastar o termo Brasil lá na frente. Muito bem. Isso também entra como contagem de pontos na competência 4. Porque a substituição de termos também dão coesão ao texto, para não ficar tendo repetição. Brasil, 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 mostraria que ele não teria sinônimo para falar aí. Poderia falar o país brasileiro, a nação brasileira, a nação canarinho, a nação verde e amarela, o Brasil. Só aí nós já temos 5 elementos de retomada para o mesmo país. E, de fato, a sua sacada foi muito bem construída. E isso refletiu na sua nota. Bom, pessoal, em relação a essa questão, agora falta nós analisarmos a conclusão para justamente poder pensar na retomada da tese ao mesmo tempo em que ele apresentou a proposta de intervenção completa. Vamos falar sobre os 5 elementos necessários para que a proposta, de fato, não tenha prejuízo de nota. E ele apresentou uma que foi considerada a nota máxima. Vamos ver quais foram os critérios que ele utilizou já no próximo vídeo. Portanto, assistam aí imediatamente a próxima aula, em que nós abordaremos justamente esse critério, que é a competência 5 da avaliação do Enem. Até mais, pessoal!